Uma das profissões mais antigas do mundo está ligada à confecção de vestuário. Seja na forma de costura ou pessoas que trabalham diretamente ligados à moda, tendências dentro da área de vestuário é o mercado que mais cresce no país e também em toda a parte do mundo. Por mais incrível que possa parecer, esta área tem diversas formas de trabalho e as pessoas cada vez mais estão engajadas e procurando novas formas de entreter seu público. Pensando nisso, hoje nós vamos conversar com a Letícia Nascimento. Ela é designer de moda e desde costura até a função que ela desenvolve hoje, desde os 12 anos de idade, esteve envolvida na área. Hoje a Letícia vai falar um pouco mais sobre a área com a gente e também do curso que ela está ministrando, o curso comunitário, dando oportunidade a muitas pessoas de conhecer a área. Letícia, bem-vinda. Muito bom falar sobre isso. Obrigada, viu? Henrique. Obrigada, TV em Foco, pelo convite. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito justamente do mundo da moda, né? É um mundo que tem bastante coisa, ele é bem profundo, ele não é tão raso. Eu tenho 23 anos, agora eu sou designer de moda, né, consolidada, mas já tive várias funções até chegar a desempenhar a função que eu empenho hoje. Muito bem. Foi estoquista, costureira, piloteira. Sim. O que faz uma piloteira? Uma piloteira ela é responsável pelo primeiro processo, a primeira peça de roupa, tanto de uma produção em massa, quanto de um projeto específico, até mesmo para um desfile de uma alta grife, a piloteira ela é responsável por participar de todo o processo produtivo dessa peça. É ela que vai orientar os melhores acabamentos, é ela que vai orientar a melhor forma de executar a roupa também de uma forma mais rápida, e ela é responsável até mesmo por fazer provas nas modelos. Por exemplo, a primeira peça, tanto de uma produção em massa, quanto de um desfile de moda, de uma grife de alta costura, quando fica pronta, antes dela ir para a passarela, ela tem a necessidade de ser provada antes, para saber se o caimento, se a ideia do estilista vai condizer com tudo aquilo que a gente projeta. E é aí que entra a piloteira. É assim que ela termina de fazer toda a peça, nós provamos, nós medimos, nós ajustamos, até chegar no ideal da roupa, Henrique. Perfeito. E na sua família já tinha costureira ou não? Você foi a primeira? Não, eu fui a primeira e fui assim, uma coisa muito... O meu modo de chegar na moda foi algo muito interessante. Eu costumo falar que eu fui a intrometidinha. Intrometidinha. Sim, eu tinha 12 anos, era uma moleca, né? E eu sempre vi muito algumas vizinhas minhas, bem senhorinhas, fazendo manualidades, um tricô, um crochê, um ponto cruz. E eu ficava curiosa. E elas viam que não era uma curiosidade de criança, de saber o que era e simplesmente sair. Não, eu queria aprender. Até que um dia, uma vizinha, ela recebeu a encomenda de 3 menininhas. Essas meninas, elas estavam se formando em administração, precisavam de uma saia específica, que a gente chama de saia lápis, saia secretária. Inclusive, é uma das primeiras saias que todo mundo que aprende a costurar faz. E quando ela pegou essa encomenda, ela sabia que ela precisava de alguém para manejar a máquina de costura, porque ela já não tinha mais tanta destreza. E eu, como sempre fui muito impetuosa, acabei costurando essas saias. E aí deu certo o negócio? Muito certo, Henrique. Eu lembro que assim, o que eu ganhei no início foi bem assim, pouquinho, comparado hoje em dia com o salário. Mas eu me achava a dona do mundo. E eu percebi que eu ia ter muita destreza. Então eu resolvi trilhar por esse caminho. Aí você percebeu que nasceu para isso, né? Sim, sabe quando você realmente vê que tem... Não, é isso mesmo que eu quero trilhar? E sem ninguém na família ser da área, então... E a mamãe e o papai gostou ou não? Acharam ruim? A priori, eles acharam muito estranho, porque meu pai sempre foi para a área de construção civil. Minha mãe sempre foi para a área de tecnologia e administração. Então chega uma filha que começa a costurar, que fala que quer fazer moda. Mas eles me apoiaram bastante. Foi um caminho bem diferente, eu estudei bastante, fiz bastante cursos profissionalizantes, também, né, coloquei minha cara a tapa, então cheguei assim, no chão de fábrica mesmo, para justamente aprender todos esses processos produtivos. Muito bem. Agora diz uma coisa para mim, por que as pessoas têm tanto medo da máquina de costura? As pessoas associam a máquina de costura com uma serra elétrica, né? Você já disse tudo, Henrique. Geralmente as pessoas elas se assustam muito com barulho. Inclusive, quando eu sempre começo o curso falando... Quem aqui nunca sentou numa máquina tem medo dela por quê? Por que eu já falo da temível? Porque fala, é o barulho, ela treme, vai me machucar. Então, todos esses medos acabam deixando as pessoas longe de uma coisa que faz parte. Hoje em dia, ninguém vive sem roupa. E hoje em dia, todo mundo tem... A gente está, principalmente numa era em que todo mundo tem que expressar os seus pensamentos. E a gente também consegue expressar isso pela roupa. E uma das maneiras de chegar é costurando. Então, as pessoas têm medo e o meu objetivo é ajudar essas
pessoas a serem amigas da máquina de costura, a perderem esse medo. E existem escolas dentro da moda, da forma de costurar, por exemplo, existem pessoas que optam por fazer determinados estilos de roupa, outros são mais conservadores, outros já são mais ousados. A própria indústria mesmo do jeans, né? Quando começou a sair jeans rasgado, teve muita controvérsia na sociedade, né? Os pais não queriam comprar para as filhas as calças assim, achavam uma vergonha, absurdo. Como pode alguém vender calça rasgada e ainda querer cobrar caro para isso? Meu pai falava isso. Mas sabia, Henrique, que você tocou num outro assunto muito interessante. Em todo o meu embasamento em relação tanto a vestuário, a gente nunca aprende só a questão de moda. A gente também pega muita parte de tecnologia têxtil. Por que que as calças rasgadas, aquelas calças que são estonadas, que é quando a gente vê aquele desgastado, por que que elas são mais caras? Todo esse processo no tecido é o chamado de beneficiamento têxtil. Então, o rasgado, o estonado, aquela lavagem que parece que a gente acabou jogando cândida, tudo isso existe um processo e tudo isso deixa a peça mais cara. Então, com todo esse processo, as peças ficam mais caras. Essa moda, por mais que seja controversa, hoje em dia está bem atual, então por isso que tem essa controvérsia. Existem sim, Henrique, escolas da moda, existem tanto para você se profissionalizar como um técnico, quanto para você iniciar a sua vida na costura, às vezes o curso de duração rápida, 1 ano e meio, para saber como você vai pegar, se é realmente a área que você quer ingressar. Claro. Além da faculdade de moda em si, que é muito importante para quem quer seguir no meio. Aí é o seguinte, tem aquela área de gestão de processo inserida na moda, né? Sim. Que eu não entendo muito bem, que parece uma coisa meio de administração de empresa, esse termo, né? Gestão de processo dentro da moda, como que é isso? Fala pra gente. Realmente, Henrique. Toda faculdade, quando a gente ingressa no ensino superior, o foco, ele sai um pouco da parte mais, né, de produção, a mão na massa, e ela vai para o processo de gerir, né? Quando você ingressa no ensino superior, seja qual for a área, você sempre vai ter que ter uma noção de como administrar alguma coisa. E no ensino superior de moda, a gente também administra. Para a gente chegar numa peça final, num produto feito, a gente precisa de um processo. Então, como começa? A primeira coisa é definir o público-alvo. Definir o público-alvo, aí você vai atrás do seu público, o que veste, como veste, o quanto está disposto a pagar, tudo isso é uma pesquisa. Depois dessa pesquisa, a gente vai para um desenho, um croquis, que é um desenho de moda. Depois do croquis, a gente vai para um desenho técnico. Do desenho técnico, a gente segue para uma modelagem, e aí entra tudo que nós começamos a conversar. O corte do tecido, a confecção do tecido, da peça em si. Então, é uma manga que a gente põe, é um bolso que a gente põe, é embutido, não é, produto final, provas. Para chegar numa roupa, precisa de um processo. Certo. E a faculdade de moda ensina a gente a como gerir esse processo e como massificar esse processo. Como fazer com que um blazer se torne 1.000 blazers, 10.000 blazers e assim por diante. Muito bem. E se multiplica bastante, né? As lojas por aí com estilos parecidos e determinadas épocas do ano, determinados estilos de roupa também estão mais na alta do que outros. Conforme vai trocando as estações, isso varia bastante, né? Sim, varia bastante. Geralmente, quando você está no mercado de moda, principalmente quando você trabalha nessa parte de processos, né, de gestão de processos de moda, você acaba vendo que tudo é com antecipação. Então, por exemplo, Henrique, a gente está entrando na primavera, né, saindo do inverno para entrar na primavera. Isso. As roupas que vão para a loja agora, na época de primavera, elas ficam prontas, às vezes, com 1 ano de antecedência. Então, todo esse processo produtivo que a gente estuda principalmente na escola de moda, ensina a gente a ser sempre antecipado, a já pensar no cliente antes mesmo dele pensar no que ele vai querer usar. Então, todas as cores que a gente fala são as cores da moda, a modelagem da moda, tudo isso é um processo que precisa ser passado para que a gente consiga manter a rotatividade no mercado de moda. Claro, agora eu vejo de vez em quando uns desfiles de moda, certo que eu não entendo nada disso, né? Mas eu vejo o pessoal com umas roupas assim meio estranhas. Eu vi uma que até ficava clara no escuro, né? Tinha aqueles sensores LED. assim, o rapaz andando com um colete lá que parecia um vagalume, aí o outro com uma lona parecendo uma lona de circo, com a parte de trás do blazer. Nada contra, mas a gente não vê na rua as pessoas andando assim, né? Por que então é vitrine se a gente não vê o pessoal acompanhando? Existe o mercado conceitual. Às vezes não, na maioria das vezes, antes da moda chegar
Para o mercado em si, para massificação, ela tem todo um processo também. Eu adoro a palavra processo, Henrique, adoro falar sobre processo. Tu devia ser advogado, então. Não, meu Deus, os argumentos sempre na ponta da língua também. Henrique, geralmente, quando a gente vê assim, algo muito diferente, que com certeza nós não usaríamos, o estilista, ou a grife em si, nada mais, nada menos do que está passando um conceito. Então, a moda conceitual, quando tu ouvires a palavra conceitual, é justamente isso. O LED que a gente vê num vestido, num colete, um verde fluorescente que às vezes a gente vê numa pessoa, numa premiação ou numa passarela, é um conceito. Por exemplo, sobre o verde vai estar na moda, uma moda mais chamativa, uma estampa mais chamativa. Então, às vezes, ou aquele blazer verde neon, ou às vezes um LED é o que está, né, mandando no conceito. Sim. Não, eu acho muito engraçado isso, porque de repente aquilo que era cafona passa a ser legal, e muitas vezes aquilo que é legal passa a ser brega, e aquilo que está na moda de repente não está mais. Exato. E eu penso, não, isso daí não usa mais não e tal, mas só quem está inserido no meio sabe, né? Verdade. Não, e assim, agora você também me lembrou de um outro aspecto interessante. Calças flare, né? A famosa boca de sino. Eu lembro que quando chegou, eu era adolescente, uns 13, 14 anos, nossa, as meninas só queriam saber de calça skinny. Quanto mais justinho na canela, melhor. E a moda, ela é o vai e vem. Então, o que era antes só skinny, apenas o cigarrete, a cintura mais baixa, hoje em dia se torna diferenciado. Hoje em dia é uma cintura mais alta, uma boca mais larga. Eu vejo a maioria das pessoas com quem eu trabalho, quanto mais larga a boca, mais bonita tá a calça. Então, a moda é esse vai e vem mesmo. É verdade. Sabe o que eu acho engraçado, Letícia? Que a mesma roupa que fica bem numa pessoa, às vezes não fica bem em outra. Né? E você fala, mas é a moda, tá legal e tal, mas tem muito a ver também com o molde do corpo, não tem? O estilo, sim, assim, né? Tem totalmente a ver, Henrique. O estilo que a pessoa utiliza, o modo de vida, e isso entra também como consultoria de estilo, que é mais um nicho do mercado de moda. Quando você faz o ensino superior, você tem essa noção, você consegue estudar tanto o nicho de pessoas com quem você trabalhar, ou a pessoa especificamente que você vai dar essa consultoria, e aí chegar num senso agradável. Então, às vezes, aquele caimento a pessoa adora, mas não fica muito bom. Então, você, com a sua consultoria de estilo, consegue mostrar para a pessoa como ela pode valorizar o corpo dela, como ela pode se vestir bem, se sentir bem, e às vezes não deixar totalmente um estilo de vida ou de roupa que ela segue, mas adequar isso para os padrões dela, porque ela fica melhor. Muito bem, gente. Olha, eu tô aprendendo aqui absurdo com a professora Letícia, que está ensinando tudo de moda pra gente, falando do mercado, desde quem está lá fazendo o processo de costura, quanto quem está na direção da coisa, acompanhando os processos. Também ela está falando da gestão que ela está fazendo agora, dessa visão um pouco mais ampla. A gente vai para um breve intervalo, mas continue conosco que daqui a pouco ela vai falar também do curso comunitário que ela desenvolveu e tem ajudado muita gente a conhecer mais esse mercado. Até já!